Bom, professora Aline Martins, estamos aqui de volta no programa Diálogos, promovido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, INCT, conhecido como INCT, no nosso caso, para estudos políticos sobre os Estados Unidos. Então, vamos retomar aquela nossa conversa que a gente deixou aí na parte 1, sobre... Gente, só para recapitular aqui, para recolocar aqui, na verdade, a professora Aline é professora da Universidade Federal de Goiás e ela é professora do curso de Relações Internacionais e é integrante da equipe de pesquisadores do nosso INCT, né, e desenvolve pesquisas na área de economia política internacional. Então, eu, Neuza Maria aqui, Bojiquian, convido vocês a continuarem comigo nessa interessante discussão sobre política financeira e finanças internacionais. E aí, vamos lá, retomando o que a gente viu no vídeo anterior. Professora Aline, você tocou em um ponto que eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais aqui, que é a postura de outras potências. Nós estamos falando da China, principalmente, mas a gente também tem aí postura da própria Rússia, que é uma potência militar, né? É uma economia importante também, e diante, então, desse poder das sanções financeiras derivadas da onipresença do dólar americano, né? O dólar emitido pelos Estados Unidos. E aí, como a gente já falou aqui, o dólar é uma moeda predominante, largamente predominante nas transações comerciais e financeiras. Sempre tem um banco dos Estados Unidos envolvido nas transações comerciais. Eu trabalhei já com isso, estudo comércio internacional, política comercial já há alguns anos, e isso é uma realidade, né? Você mesma já trouxe aqui, a Aline falou dessa importância dos mercados de capitais dos Estados Unidos, né, que são os mais importantes do mundo, não tem comparação, né, é muito competitivo nesse mercado, e falou também da importância, a gente já falou aqui em outros programas também, da importância dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, atuando aí como o último recurso, ou, sei lá, a gente poderia dizer uma apólice de seguro, né? É um hedge, mas é um hedge de uma dimensão, né, inigualável. Então, para o sistema financeiro global, né? Quer dizer, essa importância dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E disso resulta uma dificuldade muito grande para as instituições financeiras, para os bancos centrais e até mesmo para as empresas, claro, operarem. Se o seu país é cortado, né, o Banco Central do seu país é cortado do dólar americano e do sistema financeiro americano, né? A Rússia, você citou isso aqui na parte 1 da nossa conversa, que a Rússia, ao sentir aí esse impacto que sofreu com a exclusão do sistema SWIFT, ela recorreu a um sistema alternativo, né, que é o sistema SPFS, né, Sistema para Transferência de Mensagens Financeiras, né, essa é a tradução aqui da sigla. E que foi criado pelo país em 2014. Então, é essa a ideia de as alternativas que vão surgindo. Você tem que ter um escape, né, para se desvencilhar dessa armadilha do dólar, como você mesma trouxe aqui esse termo, né, para a gente. Mas tem outros movimentos, né, de outras potências. No caso específico da China, a gente já citou aqui a China, né, e então trazer para a gente aqui, falar mais um pouquinho sobre... porque a gente percebe que há manifestações de desejo das autoridades chinesas
de assegurar mais autonomia em relação aos Estados Unidos. Por mais que não queira ter a sua moeda como essa alternativa, essa moeda reserva, porque teria que mudar várias regras internas e tal, mas parece sim, isso parece mais evidente, esse desejo de se livrar dessas amarras, né, e de ter até mesmo mais influência na ordem financeira internacional. E a China, vale repetir, é uma potência econômica, é a manufatura do mundo, é o lugar da manufatura do mundo, né? O comércio consolidado, realmente para muito além das fronteiras da região da Ásia. Não, ela sai para o mundo inteiro, né? A gente está vendo aqui o Brasil, a América do Sul, toda depende da China. E então essas manifestações da China são legítimas, né? Ou seja, é legítimo o interesse nos meios de pagamento e de obter segurança, previsibilidade minimamente, né? Vamos dizer assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Aline, para a gente, sobre como se vem tentando construir essas alternativas. Você já deu umas pílulas para a gente na parte 1 do nosso vídeo, da nossa conversa, mas eu queria que você falasse novamente essas alternativas e qual é o grau de efetividade, né, dessas alternativas a essas amarras postas pelos Estados Unidos por meio do dólar. Então, Neuza, você citou, né, toda a preponderância econômica da China, e de fato, né, imagina a segunda maior economia do mundo, o maior país exportador do planeta, e a sua moeda não tem a preponderância, não tem, vamos dizer assim, não faz jus ao tamanho da sua economia, né? Então, de fato, a China, ela se vê nesse cenário, né, de depender o mundo inteiro depende claramente, né? Você não faz comércio internacional em outra moeda. Quem dera o Brasil pudesse comprar com real, né? Não pode, tem que comprar com dólar, inclusive da China, né? Então, enfim, então essa é uma preocupação que a China já tem há algum tempo, né? Pelo menos desde 2004, algumas políticas mais tímidas de internacionalização, mas, de fato, 2008, né, a crise de 2008 foi um período emblemático, não só da China, mas de um diálogo internacional, né, para se debater esse sistema monetário e financeiro existente, né? Ficou evidente, naquele momento, de uma crise que surge nos Estados Unidos, a gente tem aí um problema, eu gosto de usar muito essa palavra, né, de desconforto, em relação a ter uma moeda internacional, mas que não é uma moeda internacional, é a moeda de um Estado, e ele faz o que ele quiser com essa moeda, né? Então, naquele período, né, eu estava já acompanhando essa discussão, pensando na questão monetária, e a gente viu até o Brasil com uma participação importante, num debate internacional importante, com o Guido Mantega na época, que era, né, nosso ministro da Fazenda, Sarkozy, enfim, o G20 em geral, com esse debate. Precisamos pensar numa nova ordem monetária internacional. Por isso que, né, retomando o primeiro vídeo, sempre no momento de crise mais o que se pretende ser estrutural, a gente vem com esses questionamentos, né? Só que o interessante é que, naquele momento, a China também entra na história, que tinha um papel ali mais neutro, né, nas discussões importantes ali internacionais. Ela lançou um documento, o Banco Central Chinês, né, o Banco Popular da China lançou um documento, né, curto até, mas que teve um grande impacto naquele momento, né? Eles não citam o dólar, né? Claramente, eles são espertos, né? Diplomaticamente seria muito complicado. Eles não citam o dólar, mas eles né, colocam ali o desconforto deles em relação a você ter uma moeda internacional que não é uma moeda de fato internacional, emitida por uma instituição que poderia ser neutra, que atendesse aos interesses da ordem internacional. E por que isso? Né? Porque depois de 2008, os Estados Unidos começaram a lançar uma série de políticas quantitative easing, né? Afrouxamento monetário, para tentar fazer a economia rodar, né? As políticas de keynesiano, então jorrar dinheiro.
imprimir dinheiro, compras, né? Enfim. E isso trouxe uma série de críticas, né, internacional. Aí que eu coloquei, né, o G20 entrou muito pesado nessa discussão, e os Estados Unidos vieram com uma série de rodadas, se não me lembro, são 4 rodadas de quantitative easing, acho que até 2012 com essas políticas. E isso traz consequências para os outros países, que em termos, né, de política cambial, fiscal, absurdas, né? E aí, de novo, mostrando que, muito embora o dólar seja uma moeda internacional, atende aos interesses iniciais do seu país emissor. Então, os Estados Unidos não estão preocupados inicialmente com os interesses da economia internacional. Ele vai fazer o que ele acha importante dentro da sua política econômica para, né, o que lhe der na telha, né? Ele faz o que ele quiser, né? Então, dentro de todo esse debate internacional, naquele momento, veio o Banco Central chinês com aquele documento, né? E falando da importância dos direitos especiais de saque, retomando o nosso primeiro vídeo, aquela moeda do FMI, que surgiu lá em 1969, essa pretensão, né, de ser uma moeda, ela é controlada, emitida pelo FMI, só, né, utilizada pelos bancos centrais, e que teria essa função de trazer mais estabilidade, né, ao sistema internacional, né? E naquele período houve uma emissão recorde mesmo, de direitos especiais de saque. Desde os anos 80 não havia uma emissão tão grande dessa moeda, né, do FMI. Então, a China entra nessa história, assim, né, numa posição internacional mais assídua, mais importante, e é nesse momento também que eles começam com as políticas mais assertivas de internacionalização, né? Então, já existia antes, mas, de fato, naquele momento é que a gente vê isso ganhando um corpo mais forte, né? Então, a gente pode citar o programa piloto de liquidação do comércio transfronteiriço em renminbi, ou seja, né, entre pequenos países ali inicialmente no entorno, né, asiático, você conseguir comercializar com renminbi, ou com moedas locais, mas sem intermediação do dólar, né? Cria-se também a zona piloto de livre comércio de Xangai, né? O CIPS, que já foi citado aqui, de 2015, né, que é o sistema de pagamento transfronteiriço, que é denominado em renminbi, né? Então, a gente tem uma série de políticas, além, né, sem esquecer, que eu também já citei, das políticas de swap cambial, né, de trocas entre as moedas locais sem a intermediação do dólar. Porque, tradicionalmente, como você faz? Se o Brasil quer comprar qualquer coisa, né, computadores do Canadá, o Brasil não vai comprar em real nem em dólar canadense, vai fazer intermediação com dólar, né? Os contratos são denominados em dólar, né? A unidade de conta é o dólar, né? E o meio de pagamento também é o dólar, né? Só que se tentou, né? A China começou com essas políticas mais assíduas, ele tem hoje políticas, acordos de swap com mais de 40 países, né? O Brasil teve até 2016, não foi renovado, não sei porquê, não sei se tem pretensão de ser renovado, mas enfim, para, né, também, apesar, né, que a gente tem já aquela política tradicional, né, de você, as políticas de swap já são utilizadas para você, né, proteger o parceiro comercial em momentos de dificuldade financeira, mas também é uma forma de você, vamos dizer assim, escapar um pouco das amarras do dólar, né? Outra política também que eu gostaria de citar, que eu acho que é importante, até em termos simbólicos, que representa o peso maior que a China quer dar à sua moeda, é a entrada do renminbi na cesta de moedas do FMI, que compõem esses direitos especiais. Existiam 4 moedas, no momento, né, o dólar, o euro, a libra e o iene, né, a moeda japonesa. Em 2016, o renminbi entra, né, a primeira moeda de um país emergente que entra nessa cesta, e é um símbolo importante, né, que mostra que a China está buscando essa internacionalização. Então, foi um passo político importante. Inclusive, né, uma aposta do FMI de que a China está em um processo de liberalização econômica. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, também complexa. Mas, enfim, foi uma aposta e, de fato, o renminbi entrou nessa cesta, né? Falando um pouquinho dos CIPS, que hoje está tomando uma dimensão importante, né? Então, uma tecnologia, é um meio que você consegue fazer pagamentos,
né, sem o dólar. Né? Hoje são, acho que 71 países ou parceiros, parceiros diretos que fazem parte dessa rede, e mais de 1.200 ou quase 1.200 parceiros indiretos que fazem parte dessa rede. Né? Então, é você fazer transações denominadas em renminbi e não em dólar. Né? Claro que está muito longe de ser um SWIFT, né? Que é denominado em dólar, mas, então, 2015, a gente já tem a conformação desse sistema de pagamentos. Né? Então, isso demonstra que a China vem num processo de internacionalização. Hoje, a gente vai ver os dados com relação, né, em termos de valor, né, a moeda mais transacionada, o renminbi saiu de 0 para quinto em 13 anos. Né? Caso a gente for comparar com os Estados Unidos, não é baixíssimo, é 2%, Estados Unidos mais de 40%, mas saiu de 0 para quinta. Então, não é de se jogar fora. Né? De fato, a China vem agindo muito rápido nesse sentido. Né? E como você mesmo colocou, Neuza, a China é um gigante em termos comerciais. Né? Então, você ficar dependendo de uma moeda para reserva, para controle cambial, isso traz custos. Né? O que a China tem de reservas em dólar é um custo para eles. Né? Então, de fato, a China então vem agindo nesse sentido, nessas políticas, né, que eu citei, né, de acordos inicialmente com os vizinhos, de trocas comerciais, mas isso vem se expandindo para outros países, né? Também aqui na América do Sul, enfim, no mundo inteiro. Né? A gente tem também o Banco dos BRICS, que a gente está para ver aí o que isso vai representar em termos de dar um maior poder, né, maior espaço, vamos dizer assim, para a moeda chinesa, de poder investir, por exemplo, fazer investimentos diretos estrangeiros em sua moeda e não em dólar. Né? A própria Rota da Seda, o Belt and Road Initiative, até que ponto também. Isso a gente está começando a ver agora, né? Mas são instrumentos, né, que se aposta, pelo menos, né? A Rota da Seda ainda preciso me adentrar um pouco mais nesse debate, mas, inicialmente, é um instrumento, sim, que a China vai utilizar para trazer mais poder para a sua moeda, não só em termos comerciais, mas de investimentos, né? Empréstimos, que foi o que os Estados Unidos fizeram também. É muito difícil a gente fazer paralelos, né? Em contextos completamente diferentes, mas na criação do sistema de pagamentos internacional que os Estados Unidos fizeram ao longo, lá no início do século XX, com as duas guerras mundiais, foi nesse contexto, né? Empréstimos, vendas, né? E ele foi, né, olha, eu vendo para você, eu empresto para você, e você me paga em dólar. Aí você vai criando essa dependência, né? Então, esses instrumentos podem ser utilizados para a China nesse sentido, né? Outra coisa que você cita, Neuza, com relação à autonomia, né? Que a China busca autonomia, não necessariamente algo a mais. Na verdade, não se sabe, assim. A minha aposta é que, nesse momento, é sim uma busca muito mais de autonomia do que necessariamente uma ruptura do sistema monetário e financeiro internacional. Mas estudar a China, olhar para a China é sempre desafiador, né? Porque a gente sempre está olhando com os nossos olhos, com as nossas teorias, com as nossas crenças, né, os nossos conceitos e a nossa perspectiva de o que é curto e longo prazo. Então, a perspectiva de longo prazo chinesa é muito diferente da nossa. Então, mas inicialmente com os meus estudos, com as minhas leituras, eu diria que não há nenhum consenso interno chinês em relação ao que se busca com o renminbi. Um livro que eu gosto sempre de citar, apesar desse tema, a gente precisa sempre estar muito atualizado. Esse livro é de 2014, mas eu acho ele muito bom, que foi organizado pelo Eric Helleiner e o Jonathan Kirchner, né, que são grandes especialistas no sistema monetário financeiro internacional. O livro se chama Great Wall of Money. E você tem diferentes perspectivas dos autores com relação ao que a China quer. Né? E um dos capítulos tenta se resumir quais são essas diferentes visões. Né? A China, então, inicialmente, como mantenedor do sistema, ela quer manter, né, o dólar como principal moeda internacional, porque ela também ganharia com isso. Ela ganhou muito com essa ordem, então ela não tem interesse em quebrar essa ordem. Né? Mas, por outro lado, você tem
aqueles que dizem que a China é uma reformadora do sistema, ela quer reformar para ter mais vantagem, ter mais autonomia, um pouco mais de liberdade, fugir das sanções, que é uma preocupação que a China também tem, né? Então, de novo, não é de hoje a preocupação com relação às sanções. E tem aqueles grupos, né, de autores, de especialistas que dizem, não, de fato a China quer ser um breaker, ela quer quebrar o sistema e quer conformar uma nova ordem monetária e financeira internacional. Mesmo que ela tenha tantas reservas em dólares e que ela possa ser prejudicada, em muito caso, o dólar perca, né, o seu status de moeda internacional. Então, não há um consenso, né, em relação ao posicionamento. A minha visão, pelo menos por hoje, é que ela busca uma maior autonomia, não necessariamente uma grande influência. Né? E para isso eu gosto de citar muito o conceito de poder monetário do Benjamin Cohen. Também escreveu, enfim, tem toda uma carreira dedicada ao estudo sobre sistema financeiro, sobre dólar, enfim. E ele divide essa noção de poder monetário, né, em duas facetas, né, em dois lados de uma mesma moeda, né? Poder como autonomia e poder como influência. Né? Inicialmente, a China buscaria uma maior autonomia nas relações econômicas internacionais, né? E não necessariamente uma influência, não necessariamente tentar substituir o dólar, ou tentar, né, rivalizar com o dólar no que diz respeito à hegemonia monetária e financeira internacional. Né? Então, não se sabe, mas, de fato, a China vem agindo nesse sentido. E um outro ponto importante também, por último, né, que é uma das políticas mais recentes, que tem ganhado destaque internacionalmente, é a criação da moeda digital do Banco Central Chinês. É algo que também a gente talvez possa explorar um pouco mais, e que poderia ser, e na minha visão um novo capítulo, né, da internacionalização da moeda chinesa, né, trazer novos espaços, novas possibilidades, né, da China criar, né, oferta para a sua moeda, interesse pela sua moeda. Né? Então, por fim, só para encerrar, acho importante mencionar que esse é uma questão levada a cabo pela política. Né? A política, o Estado querendo criar demanda na sua moeda. Né? Então, é importante a gente sempre ressaltar isso, como a política tem um papel importante nas questões monetárias. Agora, se traz aí no finalzinho, menciona sobre um novo capítulo, né, de internacionalização da moeda chinesa, e aí você menciona moedas digitais, cita também moedas digitais. E aí isso a gente lembra, acompanhando esses eventos, essa guerra que ocorre na Ucrânia, e a gente percebeu que criptomoedas, elas aparecem, né? O que eu quero dizer com isso é que houve um tipo, ela foi um tipo de ativo que a Ucrânia recebeu como ajuda financeira. Tudo bem, se fizer um comparativo, essa fração é muito pequena diante dos bilhões de dólares que foram aportados ali para ajuda, para custear essa guerra, né? E deixar a Ucrânia seguir adiante nesse papel. Logo no início da guerra, o governo ucraniano postou alguns endereços, né, das carteiras de Bitcoin deles. Eu nunca sei pronunciar muito bem essas moedas, né, Ethereum e Tether, né, nas mídias sociais, e isso significa que a Ucrânia já tinha construído parte da infraestrutura digital também, e facilitado por essa infraestrutura. Até o início de abril, o governo ucraniano tinha arrecadado aí um número, falei, é uma fração pequena, né? Mas assim, cerca de 100 milhões de dólares. E aí até tinha uma plataforma digital, uma plataforma de criptomoedas lá, que era um coletivo de moedas criptografados, de ativos criptografados, que é a Ukraine DAO, né? DAO. Ela leiloou um token, né,
tem a sigla de NFT, né, não fungível, né, um token não fungível, de uma bandeira ucraniana por 6,5 milhões cotados nessa moeda Ethereum. Sugestivo esse nome, né? Esse era o 10º NFT mais caro já vendido no mundo. Então, é algo que surpreende, que nos traz, assim, mais dúvidas ou questionamentos, né? Então, esse montante não significava nada diante, realmente, do valor arrecadado em moedas fiduciárias, tá certo? O governo dos Estados Unidos, por exemplo, que aportou muito dinheiro, as instituições como o FMI também aportaram mais ali bilhões de dólares, né, em ajuda à Ucrânia. Mas as doações em criptomoedas supostamente teriam algumas vantagens ali, foram faladas. E quais seriam essas vantagens? Estou dizendo assim, o assunto vem, ele enseja uma discussão aqui entre a gente, para a gente falar de vantagens, porque também tem riscos, e os próprios países que estão ajudando em moeda fiduciária colocam em xeque isso, trazem essas dúvidas, né? Mas as doações de criptomoedas, então, elas teriam a facilidade com as transferências, porque são instantâneas, né? Os indivíduos podem doar facilmente, e as criptomoedas são, em teoria, você já trouxe esse assunto aqui, livres do controle de governos, ou mesmo de empresas. Então, veja, é a liberdade no planeta sonhado, desejado. Ninguém vai me proibir de fazer isso ou cobrar uma parte a respeito disso, enfim, me proibir de fazer... Quer dizer, liberdade plena seria o liberalismo colocado aí, o turboliberalismo ou o libertário, né, nesse grau de realmente pensando sobre a rejeição que se tem pelo papel do Estado. E que a gente viu que não é real, né? Porque a moeda é baseada em confiança. E quem é esse garante? Quem é que está por trás se tudo der errado? Então, justamente aí, esse ponto é que as autoridades dos Estados Unidos e da Europa demonstraram preocupação, vamos colocar entre aspas, com a possibilidade dos russos usarem essas moedas para evitar as sanções. Então, seria uma alternativa, uma picada, um corte de caminho aí. E aí também um outro problema que se colocou aí no contexto da guerra é que encontrar fornecedores que aceitassem essas criptomoedas é bem mais complicado, ainda mais que você está num contexto muito inseguro, de muita insegurança, muito conturbado, muito restrito. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Falasse para a gente como que isso funciona, quais são essas moedas, o que tem de novo, quando você faz o seu recorte, né, histórico, o resgate histórico lá no comecinho do nosso vídeo 1, e você fala de como surgem as dúvidas em relação à insegurança, o desconforto em relação ao dólar e várias iniciativas novas. Então, eu queria saber se isso também já teve lá, se Bitcoin é uma coisa nova, e como que isso ganha dimensão e qual realmente são essas vantagens e desvantagens desse tipo de ativo financeiro. Ótimo, Neuza, se citar, né, que essa questão da criptografia, do Bitcoin, a gente vai falar das criptomoedas, mas o Bitcoin, que é a moeda mais importante, a maior, né, e a primeira, né, então, algumas vezes eu posso falar em Bitcoin, mas estou me referindo também, de uma maneira geral, às criptomoedas, né. Você falou a questão da liberdade, né, e o Bitcoin, as criptomoedas, de maneira geral, surgem nessa esteira, né. Também na esteira da crise de 2008, né, como uma crítica às políticas anticíclicas do Estado, a ideia do Estado intervir na economia, intervir, né, na moeda. Porque a gente está falando de uma perspectiva ortodoxa, né, liberal da moeda, que tem que ser um elemento neutro, né, tanto do ponto de vista econômico, né, que ela não intervém na economia a longo prazo, né, ela não tem nenhum impacto a longo prazo na economia, mas principalmente, né, neutro em relação ao poder estatal,
né? Então, o Estado tem que estar fora da economia. E com as políticas anticíclicas, né, quantitativismo americano e de outros países, né, como uma forma de recuperação econômica, muitos falavam na época a volta do Keynes, a volta do Minsky, até mesmo a volta do Marx, né, naquele período. Você tem grupos, né, de pessoas, né, elites, preocupadas com essas interferências estatais na moeda, né? Então, o Bitcoin surge em 2009, mas você já tem movimentos anteriores de criação de outras moedas digitais, né? Com a tecnologia de criptografia, que é algo mais antigo, né? Mas você tem um movimento que chama Cyberpunk, que surge lá nos anos 80, preocupados com a questão, né, da transparência, né, da descentralização, né, da autonomia e mais, né, do fato de você ser totalmente, agora me fugiu a palavra, não é autônomo, é anonimato, né, de você ser anônimo, você poder fazer transações sem ninguém saber nada ao seu respeito, né? E o Bitcoin surge, então, lá, criado não se sabe se é uma pessoa, uma entidade, o Satoshi Nakamoto, em 2009, cria, né, os mandamentos, lá, o mandamento do Bitcoin, e ele tem uma filosofia política que é anarcocapitalista, né? Eu sou contra o Estado, eu sou contra os bancos, não tem que ter Estado, banco, fazendo custódia do meu dinheiro. Eu vou fazer a autogestão do meu dinheiro, o indivíduo, né? É o liberalismo ali ao extremo das garantias, né, individuais. É o indivíduo que gera o seu próprio dinheiro. Então, eu tenho que estar longe das influências, das consequências maléficas do Estado ao interferir na economia, causando inflação, ao imprimir dinheiro, enfim. Tem todo esse argumento, né? Essa crítica liberal, neoliberal, em relação às políticas levadas a cabo pós 2008. Então, o Bitcoin surge nesse contexto, né? Então, ele tem essa ideário anarcocapitalista, né, na sua origem, né? Eu não vou dizer que todo mundo hoje que compra Bitcoin necessariamente, né, defende essa posição. Acho que muitos estão no papel ali de especuladores de fato, mas tem muitas pessoas que de fato defendem esse posicionamento político, né? Então, surge nesse contexto. E isso se torna, né, um grande problema para os Estados. A gente tem uma série de transformações, nada é uma coisa só, né? Você tem o Bitcoin, você tem outras tecnologias digitais, digitalização dos sistemas de pagamentos internacionais, isso traz preocupações para os estados, para os bancos centrais, mais especificamente, né? Então, você citou o caso do uso do Bitcoin justamente porque você não consegue rastrear. Você pode não rastrear, é anônimo. Então, por isso que é utilizado, inclusive, também para práticas ilícitas, né? Porque você não tem como regular. O anonimato, né, é algo, inclusive, defendido. De fato, eu tenho direito ao anonimato. Eu tenho direito ao Estado não saber o que eu estou fazendo como dinheiro, né? Além de, claramente, você ter a autogestão, né? Então, a preocupação econômica, ela é muito no sentido de evitar aspectos inflacionários, né? Consequências das políticas estatais, né? Então, a gente tem o surgimento do Bitcoin e de outras moedas digitais posteriormente nesse contexto, né? O que é importante também a gente observar, né? Porque isso vamos dizer assim, um desafio, né, que o setor privado impõe ao setor público, né? Como eu falei da moeda digital chinesa, né, e como isso pode ser um próximo passo para a internacionalização da sua moeda, então a gente está falando de disputas estatais, né, no ambiente internacional, mas a gente tem a disputa ali entre o setor privado e o setor público também, né? Então, falando, né, das sanções, né, as moedas digitais, elas podem ser um instrumento importante para você evitar sanções estatais, né, porque o Estado não tem nenhum controle. Então, é algo defensável totalmente, né, algo que toma o partido dos defensores das moedas digitais, né?
Então, você tem as moedas digitais privadas, que surgem inicialmente no setor privado, Ethereum, diversas outras, os stablecoins, enfim, uma série de moedas hoje em dia, né? Digitais, e que são fáceis de comprar, muitas delas você compra pelo seu celular, né? E aí, nessa esteira dessas transformações mais gerais dos sistemas de pagamentos internacionais, né, que, então, que podem trazer impactos para a própria arquitetura financeira internacional. Isso é importante que os Estados Unidos estejam de olho nisso, e ele está de olho nisso, né? Então, os bancos centrais começaram uma série de estudos, né, para criarem as suas moedas digitais públicas, né? Então, na mesma esteira das moedas, das criptomoedas privadas, no sentido de utilizarem a criptografia como tecnologia mãe, né? Mas não prevê uma série de questões, como, por exemplo, o anonimato que a gente está falando aqui, né? O Banco Central tem, ou terá, o controle sobre as transações, né? Então, uma forma que os estados, né, têm, vamos dizer assim, de rivalizar tecnologicamente com essas moedas privadas, porque você tem diminuição dos custos de transação. É muito rápido você fazer a transação entre as moedas digitais privadas, né? É instantâneo, praticamente, né? E é descentralizado. Agora, das moedas digitais públicas, você não tem o anonimato e você tem a regulação do Banco Central, né? Então, vamos dizer assim, você utiliza a tecnologia, né, mas os princípios, os ideários são outros, né? Você, claro, você quer diminuir os custos de transação, você quer trazer uma inclusão, né, porque a gente tem milhões de pessoas que são desbancarizadas, que não têm acesso a bancos. Então, uma forma de você trazer essas pessoas, então, existe essa lógica da inclusão, né? Os bancos centrais defendem muito essa visão, né? Então, uma maior igualdade de acesso, você tem a possibilidade de maior competição e inovação, então você pode trazer melhores serviços com baixos custos, que eu já falei, né? Isso pode, inclusive, também simplificar a própria arquitetura do sistema monetário internacional, porque você tira intermediários, né? Você pode tirar intermediários bancários, né? O que pode ser problema para os bancos, não sei até que medida os países vão fazer isso. O Brasil, com a sua moeda digital, já está falando que os bancos vão estar no meio dessa história, ou seja, né? Não vai haver essa desintermediação, pelo menos no caso brasileiro. Então, é uma maneira de você rivalizar, né? Mas tem um controle. Então, no caso dessa ajuda à Ucrânia, né, feitas em moedas digitais privadas, que não são rastreáveis, com as moedas digitais públicas, isso não será possível, né? Pelo menos nos países que eu estou estudando, não é essa a ideia, né? E tem os problemas, né, em função disso, que pode ser um maior controle do Estado em relação às transações econômicas, né? Então, aí, especificamente no caso da China, né, eu vou falar um pouquinho mais da China com relação a isso, mas, enfim, uma das maiores críticas é isso. Nossa, a China vai ter mais, o Banco Central vai ter mais controle sobre a vida financeira das pessoas, acessa mais informação, poderia ser uma informação, enfim, privada, né? Mas falando um pouco sobre a China, né, e o processo de internacionalização da sua moeda, da moeda digital, né? Então, você, de fato, digitalizar a moeda chinesa, transformar a moeda num código computacional, de fato, né? Então, você está concorrendo tecnologicamente com as moedas digitais privadas, inclusive com os sistemas de pagamentos privados que surgiram na China, o WeChat, o Alipay. Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai pensar em moedas digitais públicas, estão preocupados, muito preocupados, inicialmente com o setor privado, né? Mas, claro, que isso pode ter também consequências no jogo geopolítico, geomonetário, vamos dizer assim, né? Então, a China lançou em 2020, né, a sua moeda digital, não foi o primeiro país, foi as Bahamas, o primeiro país a lançar sua moeda digital privada,
E agora, né, nas Olimpíadas de Pequim, acho que mais de 140 milhões de pessoas já tiveram acesso à moeda digital chinesa. E isso pode ser um instrumento, sim, para a internacionalização da moeda chinesa, porque você torna muito mais fácil, né, a utilização dessa moeda como meio de pagamento, né? E nos casos, você não precisa nem de internet, né, para você conseguir fazer as transações. Então, você pode, inclusive, abrir espaço para a utilização da moeda digital chinesa em outros países, né? Até para você fugir, inclusive, de sanções. Olha, eu vou fugir de sanções americanas, eu vou utilizar a moeda digital chinesa, ou uma moeda digital pública de outro país, né? Então, isso pode ser um instrumento para você conseguir também fugir das sanções econômicas. Então, é uma forma de você utilizar a tecnologia, inicialmente, né, utilizada do ponto de vista do sistema de pagamento, utilizada pelo setor privado, utilizado pelo setor público como forma de você, né, conseguir fugir das sanções, ou também trazer maior capacidade, né, de utilização da sua moeda nas relações internacionais, né? Então, são aspectos importantes que a gente ainda está vendo o que está acontecendo, né? O Brasil está lançando uma série de estudos, o Fed, né, o Banco Central Americano, está lançando uma série de estudos também sobre a moeda digital em dólar, né, a moeda digital americana, mas ainda, né, eu vejo, principalmente com relação ao Fed, eu estou estudando isso porque, né, eu tenho que estudar, mas eu não quero dar meu posicionamento político, se tem que ter uma moeda digital ou não. Pelo menos no último relatório do começo do ano, eles tinham esse posicionamento, quem vai decidir isso é a população, né? Mas os bancos centrais precisam correr atrás, né? Precisam correr atrás inicialmente para fazer frente a essas transformações, essa digitalização econômica, né, do ponto de vista do sistema de pagamentos, né, que de fato o setor privado correu na frente, né, largou na frente, agora os países precisam correr atrás, mas também tem essa disputa geopolítica, né? Então a China já saiu na frente, isso já traz uma série de vantagens, né? Então, de fato, a União Europeia, Estados Unidos, enfim, mais de uma dezena de países, de bancos centrais estão levando a cabo estudos importantes sobre a criação, né, das moedas digitais públicas. Aline, mais uma vez, aqui, em nome da equipe do Diálogos, eu agradeço muito a sua participação, foi muito, muito bom contar com a sua presença aqui no programa. Bom, obrigada. E aí eu agradeço também aos nossos ouvintes aqui, ao pessoal que acompanha a gente aqui no programa. Se você, então, gostou desse vídeo, deixa para a gente aquele gosto, compartilha esse vídeo com colegas, com pessoas do seu relacionamento e continue aqui com a gente. Então, não deixa de ver o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal e a gente se vê. Até lá, então. Obrigada, pessoal. Obrigada, Neuza.